Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, estou aqui juntamente com você para estudarmos então sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos aí na primeira grande parte deste catecismo, que é dividido em 4 partes, né? É sobre a profissão da fé. Estamos aí na segunda sessão, que vai tratar exatamente dos símbolos da fé. E o símbolo da fé estamos estudando o credo, a nossa oração, que é o resumo de toda a nossa doutrina. Nós estamos estudando o segundo dogma, que é sobre o Filho, sobre Jesus Cristo. Então estudamos já o nome de Jesus, o nome de Cristo. Agora vamos estudar o título de Senhor, a partir do número 446. Então 446 do Catecismo é o título Senhor. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, é traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. Então, no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para Deus qual é o título dele, qual o nome dele, como deveria ser chamado, bem, Deus não pode revelar o nome dele, evidentemente, porque no nome está exatamente o conhecimento de Deus. Deus não poderia se deixar conhecer por Moisés, no Antigo Testamento, nem por nenhum outro, porque ainda não havia o Filho sido encarnado, não havia sido morto e ressuscitado, então não havia acontecido a Páscoa do Filho de Deus encarnado. Então, claro que somente após essa Páscoa que esse Deus se deixa se revelar plenamente. Ele vem habitar no coração das pessoas através do Espírito Santo. Então, antes não existia essa possibilidade. Por isso que Deus vai responder para Moisés: olha, Moisés, não posso revelar meu nome para você, mas eu digo a você, eu sou aquele que é. Quer dizer, eu sou aquele que é, quer dizer, eu existo desde sempre. Eu sou eterno. Então nada pode me codificar, me delimitar, nada pode tentar me explicar através de apenas de um nome. Então eu sou aquele que sou. Isso ele respondeu, claro, na tradução hebraica, Yahvé. Yahvé é aquele que é. Na tradução, então, na língua portuguesa, ficou Javé. Tem aí outras igrejas e doutrinas que traduzem o nome do Senhor como Jeová. Bem, Jeová é uma tradução errada, uma tradução muito forçada, porque no tempo em que, antes, ou melhor dizendo, né? Antes do exílio da Babilônia, o exílio da Babilônia aconteceu mais ou menos por volta do ano 580 antes de Cristo. Então, 6 séculos antes, o rei Nabucodonosor, ele conquistou então toda ali a Palestina, né, Israel, enfim, e levou cativo, levou preso para a Babilônia, que ficava na Mesopotâmia. Ele levou então cativo as principais pessoas do povo hebreu aí, né? Levou então os estudados, levou os líderes religiosos da época e líderes políticos também. Essa era a estratégia de Nabucodonosor. Ele tirava então dos países que ele conquistava, ele tirava aquelas pessoas que seriam os formadores de opinião, seriam aqueles que iriam governar o povo, quer religiosamente, quer politicamente. Então ele tirava esse povo e deixava as pessoas mais simples. As pessoas que nunca comandaram nada, nunca gerenciaram nada, pessoas muito sem estudo. Então, é assim, era a estratégia de Nabucodonosor. E antes de acontecer a invasão
então do rei Nabucodonosor, a linguagem hebraica não tinha vogal, só tinha consoantes. Eles só liam as consoantes, né? E esse era o jeito deles de escreverem, falarem, enfim, era com as consoantes, ok? Inclusive, Yahvé são 4 consoantes, que é chamado tetragrama sagrado. E então todas as sinagogas tinham o nome de Deus, que são as 4 letras consoantes, que quer dizer Yahvé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou eu sou quem sou. Então essas 3 traduções quer dizer aí Yahvé. Bom, quando então do retiro da Babilônia, o povo então foi levado para esse retiro e lá ficou por uma geração mais ou menos, uma geração aproximadamente 40 anos. Então, esse povo que foi para lá, muita gente que foi para lá, fez vida lá, se casou, teve família, constituiu negócios. Então, as crianças que nasceram, já nasceram naquela nova, com costumes diferentes, cultura diferentes e etc. Mesmo assim, no meio deles, foram também enviados profetas. E esses profetas, eles então, para aqueles que não se encantaram com as coisas da Babilônia e quiseram seguir outra vida, outro rumo sem o nosso Deus, então aqueles que quiseram ficar com o nosso Deus, sim. Então os profetas se reuniam com os profetas para rezarem juntos, adorarem a Deus, fazerem suas oferendas a Deus, etc. Isso tudo era permitido então pelo rei. Então ficou um povo fiel lá na Babilônia? Ficou, sim, porque exatamente por causa disso, porque tinham profetas no meio deles também. Muitos desandaram, muitos não quiseram mais, se encantaram com outras coisas, se apaixonaram pelas coisas de outras culturas e assim seguiram outro caminho, outro rumo. Quando Ciro, o rei da Pérsia, um império muito, muito grande, muito forte, o Império Persa, eles vieram conquistando tudo que você imagina. Então, quando eles conquistaram a Babilônia, que era do rei Nabucodonosor, então o que eles fizeram ao conquistar a Babilônia? Ele viu a estratégia de Nabucodonosor, que era de manter cativo todas aquelas pessoas ali. Ele falou, olha, cada um pode voltar para a sua terra, eu estou liberando vocês, estou libertando vocês, pode voltar para suas terras. Bem, muita gente ficou, porque já tinha negócio, já tinha família, como disse a vocês agora há pouco. Mas muitos voltaram também. Só que quando eles voltaram, os mais velhos já tinham morrido. E voltaram os que nasceram lá. Ou os que foram para lá jovens, bem jovens, então com 20, 15, 30 anos, vamos supor, e ficaram 40 anos lá mais ou menos, então já estavam idosos, mas voltaram, porque eram fiéis ao Deus de Israel. Então voltaram essas pessoas e encontraram aí Jerusalém destruída, nação destruída. É o caso de Neemias, o profeta Neemias, por exemplo, né, que ficou na terra. Então eles foram reconstruir Jerusalém, reconstruir a nação, mas só que eles não conseguiam mais ler em hebraico, não conseguiam mais, por causa da cultura que eles adquiriram nesse novo lugar. Eles foram perdendo então todo aí o alfabeto hebraico, não conseguiam mais ler somente as consoantes. Então, houve-se por bem eles inventarem, eles criarem as vogais para colocar no meio das consoantes, embaixo, em cima das consoantes, para poderem ler. Nesse novo jeito, nessa nova, vamos dizer assim, tradução do nome de Deus, do título Senhor, como nós estamos lendo aqui, que é o Yahvé, ou Javé, nessa tradução, que ficou Javé, para outros, por exemplo, para os testemunhas de Jeová. Então eles fizeram um acerto com o nome Javé, usando
vogais que não podem ser usadas. Estão usando vogais a mais para você conseguir ler Javé. Então, para eles, esse nome ficou Jeová, porque é uma tradução forçada, é uma tradução errônea. Colocaram vogais onde não era para colocar vogais. Então, quem estuda o hebraico, nós estudamos, nós sabemos o que aconteceu. Então, isso que eu estou explicando a vocês. Que o nome Jeová não é o nome verdadeiro de Deus, porque é uma tradução forçada. Mesma coisa, um nome comum aqui, vamos supor, Maria, o nome Maria. Então, eu colocar Mariola, vamos dizer assim, né? Vou colocar alguma coisa a mais, mas não significa o nome verdadeiro. Entende? Foi mudado. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo a vocês aí que o nome correto de Deus é Iavé, que na nossa tradução é Javé, e nunca Jeová. Tudo bem? Ok, isso que eu queria explicar para vocês então o porquê disso, né? Por causa então do exílio da Babilônia, ok? Bem, agora, no grego, esse título, Senhor, é chamado de Kyrios. Kyrios. Então, o Senhor é Kyrios, ok? O Senhor torna-se, então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. É nesse sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor, ao mesmo tempo para o Pai, mas também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Então, essa que é a grande novidade do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Kyrios, o Senhor, ele era somente para o Pai, designado para Deus. Para o Filho que se encarnaria, coisa que eles nem imaginavam no Antigo Testamento, bem, não tinha sentido isso. Então, no Novo Testamento, a grande novidade foi esta, que o Filho recebe esse título, recebe esse nome que está acima de todos os nomes. O próprio Pai concede ao Filho. Quando o Filho recebe a glória do Pai, quando ele é ressuscitado e entra no céu, naquele momento, então, o Pai glorifica o Filho, porque o Filho glorificou o Pai aqui na terra. Então, agora no céu, o Pai vai glorificar o Filho. Como que ele glorifica o Filho? Concedendo o nome a ele acima de todo nome. Não existe nome maior, mais poderoso, mais santo, mais sublime do que o Senhor, que é Jesus Cristo. Ok? Bem, Jesus mesmo atribui-se de maneira velada este título quando debate com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110. Mas também de modo explícito, dirigindo-se a seus apóstolos. Claro, Jesus, evidentemente, já sabia que o Pai ia fazer tudo isso para ele, não tem dúvida. Então, eu já quis deixar bem claro para os apóstolos quem era ele, por que ele receberia esse nome, porque o Pai daria esse título a ele, não é? Então, podemos ver, por exemplo, em João 13, quando ele está ali na quinta-feira santa, no lava-pés, depois de ter ceado com seus apóstolos, então tira a roupa, se enrola numa toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Bem, então Pedro se incomoda com aquilo, fala com ele que não deveria lavar os pés dele, etc. Ele fala, bom, vós dizeis que eu sou o Senhor e Mestre, e de fato eu sou. Então veja que ele mesmo chega à conclusão ali na frente dos discípulos, ele mesmo se revela dizendo que ele é Senhor mesmo. Então, no lava-pés, ele já deixa isso claro. Ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, vocês lembram, né, da tempestade acalmada, sobre as doenças, ele curou ali no mesmo instante, ele curava as pessoas, curou 10 leprosos de uma vez só, não é?
sobre os demônios, então expulsava os demônios das pessoas, o domínio sobre a morte e o pecado que ele conseguiu na cruz, demonstravam a sua soberania divina. Demonstravam que ele era Deus. Sim, demonstravam. Ok. Bem cedo nos evangelhos, determinadas pessoas se dirigem a Jesus chamando-o de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime, sim, o reconhecimento do mistério divino de Jesus. Sim, as pessoas que estavam ali com ele, né? No caso aqui, Lucas 1,43. Lucas 1,43 e também no capítulo 2, versículo 11. Então, vamos abrir aqui Lucas 1,42. 43, melhor dizendo, né? Lucas 1,43, vamos ver o que está dizendo aqui. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Então, quando Nossa Senhora, avisada pelo anjo que a sua prima Isabel estava grávida, já estava no 6º mês, então quer dizer que é onde a mulher fica mais difícil para a mulher fazer os trabalhos de casa, são os 3 meses finais da gestação. Então Maria vai correndo às montanhas para ajudar Isabel. Isabel recebe Maria dizendo isto, dizendo essas palavras, né? Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Então, claro que ela já estava aí cheia do Espírito Santo quando ela proclamou isso, não é? E também no capítulo 2, versículo 11, vai dizer: hoje vos nasceu, o anjo dizendo, né? Aqui é o anjo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. O Cristo Senhor. Então, esse título já vai sendo aplicado para este filho, né? O filho aí da obediência, contrário aí a Adão, que foi o filho da desobediência, não é? Então, Jesus é o filho da obediência. Então, esse título já vai sendo colocado para Jesus, já vai sendo apresentado para Jesus, para as pessoas irem entendendo, né, que ele vai ser constituído esse Senhor. Ele já é Senhor, sim, tranquilamente, né? Já pelo fato dele realizar aí tudo que ele realizava. Mas esse título vai ser concedido pelo Pai a ele, solenemente. Isso que é muito bacana a gente entender isso, né? Bem, esse título, então, de Senhor exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Então, quem que se transforma em expressão de adoração? O título de Jesus, né? Que é Senhor. Quando as pessoas estão ali, os apóstolos dizem meu Senhor e meu Deus. Bem, quem disse isso foi Tomé, porque não acreditou, não estava lá quando Jesus veio ressuscitado, então pediu para ver aí os buracos de Jesus, colocar a mão dentro dele, etc., para então acreditar que seria ele. Bem, então Jesus vem com toda a calma dele, a tranquilidade dele, se apresenta e fala: olha, Tomé, está aqui, olha as minhas chagas, coloca o dedo aqui nos buracos da minha mão, coloca a sua mão no meu lado aberto, veja que sou eu mesmo. Aí sim que Tomé transforma esse título de Senhor em título de adoração. Então também é uma passagem muito bonita, né, da Sagrada Escritura,
onde nós, todos agora, né, nós chamamos aí Jesus de Senhor e o adoramos por esse título. Mas esse primeiro título, então, foi adorado aí por Tomé, não é? Assume, então, uma conotação de amor e afeição que tornar-se-á peculiar à tradição cristã. É o Senhor. É o Senhor. Então, também, ainda em João, né? Só que agora no capítulo 21, versículo 7, os apóstolos vão dizer, é o Senhor. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Porque eles estavam ali na Galiléia, aguardando, então, conforme Jesus tinha falado, olha, me espere na Galiléia, eu irei lá vê-los, falar com vocês, enfim. E eles estão ali. Entraram na barca, tinham voltado a pescar, vocês sabem disso. Não pegaram nada. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram. Perguntou-lhes Jesus, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Falaram, não. Responderam-lhe. Aí Jesus disse, lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava, no caso aí João, disse a Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Quer dizer, então não falaram, é Jesus, é o nosso mestre. Não, é o Senhor. Então começaram a reconhecê-lo como Senhor absoluto, que está no lugar de Deus, né? E junto com o Pai é o mesmo Senhor. Então começaram a entender isso. Ao atribuírem a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus. Próprio São Paulo vai falar isso em Romanos 9:5, não é? Próprio São Paulo, olha, vou aqui abrir para vocês aqui. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, onde ele vai dizer 9:5, não é? Isso. Os patriarcas deles descende de Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito para sempre. Quer dizer, o próprio São Paulo vai dizer que Cristo é o Deus bendito para sempre. Quer dizer, ele tem a mesma qualificação que o Pai. Ele está no mesmo nível que o Pai. Então, na Trindade Divina, os três são iguais. Os três têm poder, os três têm a mesma autoridade. Isso tranquilamente, né? Na divindade, né? Tranquilamente. Os três têm as mesmas características. Os três são divinos e os três são senhores. Tanto é que o Espírito Santo também é Senhor, não é? Senhor da vida. Ok? Bem, vamos lá. Então, desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus. Por ser ele de condição divina, como está em Filipenses 2, versículo 6, e ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, ressuscitando dos mortos e exaltando-o na sua glória. Então, aí está. Então, Deus, né, o nosso Pai, vai ressuscitar o Filho pela graça, pela força do Espírito Santo. Filho que está morto, que está no túmulo de José de Arimateia. Então o Pai envia o Espírito para ressuscitar o Filho. E daí sim, o Filho ressuscitado, ao entrar nos céus, ele entra na glória do Pai e ele é exaltado soberanamente. O que é exaltado soberanamente? O Pai confere ele, então aí agora solenemente, o título de Senhor dos Senhores. Senhor do universo. Não existe título maior do que este. Ele é o Senhor do universo.
Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Veja, César não é o Senhor. César não é o Senhor, conforme Marcos 12, 17. A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. Bom, isso a igreja acredita firmemente. Que Cristo é o centro do universo. Centro. Tudo gira em torno de Cristo. Então, vamos supor assim, o nosso sistema solar tem o Sol e tem os planetas que estão em volta dele. Esses planetas ficam girando em torno do Sol, porque o Sol é o centro planetário do nosso sistema solar. Ele é o centro. Então, ele é o fator principal. Sem esse Sol, não tem por que esses planetas girarem em torno dele. Esses planetas não significariam nada sem este Sol. Mesma coisa com Cristo. Tudo que está no universo, não estou falando só no planeta Terra, mas também, claro, incluindo o planeta Terra. Todas as pessoas que estão no planeta Terra, todas as criaturas, sejam animais, sejam minerais, sejam vegetais, seja o que for. Tudo existe por causa de Cristo. Então, todas as coisas criadas, quer dizer, o universo todo que foi criado por Deus, inclusive o planeta Terra e tudo que está dentro desse planeta, inclusive nós, teremos que, no final, prestar contas a Jesus Cristo. Porque ele foi constituído Senhor do universo. Então, todas as coisas e pessoas, e todas as estrelas e todos os anjos, tudo que foi criado, tem que prestar contas ao Senhor do universo, que se chama Jesus Cristo. Isso eu digo todas as pessoas. Quem acredita, quem não acredita, quem segue, quem não segue, quem é contra, quem é a favor. Quem sabe que ele existe, quem não sabe que ele existe, tem um dia, terão que se ajoelhar diante de Jesus Cristo, porque ele foi constituído Senhor do universo. Então, isso que a igreja ensina, acredita piamente nisso. A oração cristã é marcada pelo título Senhor. Quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, ou da conclusão da oração, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é verdade? Quando nós vamos começar uma oração com o sacerdote, o diácono, ele fala, o Senhor esteja convosco. E começa a ser uma reunião, uma Santa Missa, por exemplo, Santa Celebração. Ou no final, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou então do grito cheio de confiança e de esperança. Maranatá, o Senhor vem. Ou Maranatá, vem Senhor. Amém, vem Senhor Jesus. Então, quer dizer, o Maranatá é a última frase da Bíblia. O Maranatá quer dizer vem Senhor Jesus. Bem, esse grito Maranatá, vem Senhor Jesus, é o grito da igreja, é o grito da esperança, é o grito do povo de Deus. Então, por isso, esse grito é falado, é rezado em toda a Santa Missa. Então, qual o principal objetivo da Santa Missa? Invocar o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Por isso nós temos aí a ceia eucarística, temos a mesa da palavra, primeiramente, e depois temos a mesa da Eucaristia. Mas tudo isso gira em torno desse Maranatá, que quer dizer, vem, Senhor Jesus. Estamos esperando o Senhor voltar. É isso que a igreja faz em toda a Santa Missa. Bem, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude na compreensão e na aceitação desse título e que nós possamos adorar o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, com esse título maravilhoso de que Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.